primeiro, eu olho para os ataques dos Estados Unidos ao Irã e, obviamente, isso não vejo como um evento isolado, né? Eu vejo como uma convergência de pressões domésticas e de cálculos políticos, e aí, sim, é claro, né, eu estou olhando tanto para o plano interno quanto para o plano externo. E essa convergência, ela traz uma reorientação estratégica na política externa, né? E a gente vê uma postura que é mais agressiva, que é alinhada aos interesses de certos setores do establishment militar, de uma determinada ala ideológica do governo, vou entrar mais um pouco nisso, e também de aliados, óbvio, né, como Israel. Aí a gente passa de um discurso sobre esferas de influência anti-China e voltado também para a América Latina, né, incluindo também ataques cirúrgicos sem grandes engajamentos militares, né, o discurso lá atrás, 2025, e um pouco mais para trás também, enfim, de 2017, para um discurso e para um tipo de ação que envolve mudança de regime, ataques amplos, né, e preparação militar, né, e os ataques militares. Então, a única coisa que a gente ainda não sabe exatamente é se essa mudança ela vai ser temporária ou não, e se a gente está falando de uma ruptura da America First ou se é uma adaptação pragmática, né, que segue aí os humores, as janelas de oportunidade vistas por esse núcleo ideológico mais linha dura. Bom, a justificativa usada para os ataques foi a existência das armas nucleares, além das alegações sobre os mísseis intercontinentais, e assim, algo que entra em aberta contradição com os próprios relatórios de inteligência, né? E assim, eu acho que isso veio à memória de todo mundo, né? Pensar lá atrás, embora esse paralelo seja limitado, né, na sua forma. Mas paralelo com os laboratórios químicos no Iraque, lá em 2023, então, o secretário de Estado Colin Powell, no plenário do Conselho de Segurança da ONU, mostrando um monte de imagens de satélites, falando dos laboratórios que nunca foram encontrados. Não foram encontrados porque não existiam, né? Bom, um outro ponto é que, para poder usar a pressão militar no lugar da diplomacia, o governo Trump disse o seguinte, né, as negociações militares estão travadas por intransigência iraniana, que é mentira. Né? O próprio Trump abandonou o acordo que havia sido firmado durante o governo Trump e adiou várias vezes a sequência de negociações. Bom, ainda nessa narrativa deliberadamente fantasiosa, essa ameaça do Irã ela seria tão grande que, além da confrontação direta, seria necessário uma mudança de regime como parte de uma política de contenção regional, inclusive, claro, para garantir a segurança de Israel. Estou falando do que é o discurso oficial, né, sem entrar nessas entrelinhas. Eu vou me concentrar, ainda tenho uns minutinhos, na questão doméstica, e depois Tadeu ele entra, né, mais na questão externa e a gente troca. Eu insisto, né, esse jogo simultâneo, né, do interno com o externo, né, já trouxe esse argumento no nosso último episódio, acho que falando sobre a estratégia de segurança nacional, e insisto nisso porque, principalmente nesse caso, né, principalmente no governo Trump e principalmente agora, né, porque há um desenho estratégico que ele é muito similar, que está sendo aplicado ao Irã, a Cuba e a Venezuela, né, nesse, entre aspas, novo eixo de ameaças de Trump. Tem um autor americano, o James Rosenau, que ele rompe com a ideia de que a política externa ela é apenas produto do sistema internacional. Né? Ela também é profundamente permeada pela política doméstica. E ele vai propor uma abordagem que é multinível, em que variáveis domésticas, individuais, sistêmicas, elas interagem. E eu vou citar só, para a gente não estender muito, apenas as variáveis societais, né, já que eu estou falando do plano doméstico, né, que são as variáveis domésticas, e elas incluem, por exemplo, opinião pública, grupos de interesse, situação econômica, polarização política, lobby organizado. Né, e aqui a gente está falando de quê? Aprovação presidencial,
midterms, crises domésticas, né? Todos esses elementos eles vão aparecer no que eu considero como esse conjunto de elementos da política doméstica, né, que contribuíram, né, favoreceram para, junto com questões, né, geopolíticas e de política externa, contribuíram para que a gente chegasse a esse ponto de guerra. Bom, no plano doméstico dos Estados Unidos, o cenário que a gente tem hoje é o seguinte: escândalo dos Epstein Files, né, o escândalo se agravou muito, né, e o dano à imagem do governo se agravou muito com a liberação dos arquivos e, principalmente, né, com a constatação da grande presença de Trump, mas não só de Trump, mas também de vários membros do seu gabinete. Né. A situação econômica, outro ponto importante, né, que não é no dia a dia da população a era dourada que o presidente, né, Golden Age, que o presidente Trump tem anunciado com muita insistência, né, inflação recorrente, alto custo de vida, emprego que não sobe, a dificuldade de acesso a serviços, entre outros pontos, a baixa confiança no governo, e aí, claro, né, baixa aprovação do governo, que tem se mantido com menos de 40%, isso é uma aprovação baixa para o governo, né, desde o início ele tem se mantido abaixo dos 40%, no momento está com uma média de 36%, claro que é uma média, dependendo do Instituto de Pesquisa, e essa baixa aprovação do governo, ela se relaciona com esses dois primeiros pontos que eu mencionei. A gente tem também uma intensa polarização política, né, talvez como raramente se teve, né, na história dos Estados Unidos, uma polarização que aprofunda a divisão interna e além do aumento das tensões eleitorais. Né? Nós estamos em ano de midterms, com boa parte dos analistas antecipando a derrota dos republicanos, pelo menos na Câmara, mas muitos também preveem derrota no Senado. O governo Trump tentando aprovar medidas como a SAVE Act, né, que podem ter um impacto, posso falar disso depois, né, que podem ter um impacto significativo na participação popular nas eleições, fora as inúmeras declarações de Trump de ameaça à própria a realização, né, do próprio processo eleitoral. E tudo isso, a gente sabe que quando a gente tem um contexto de forte polarização e pressão eleitoral, a política doméstica, frequentemente, ela se entrelaça ainda mais com as decisões de política externa. Então, esses fatores, em seu conjunto, eles pressionam o governo que precisa, mais uma vez, de uma estratégia de distração e de aumento do caos informacional. Né? Seria a tese do, não sei quem viu esse filme, mas Walk the Dog, né, que é uma analogia com aquele filme Mera Coincidência, recomendo assistir, em que uma guerra fictícia é criada para desviar a atenção de um escândalo presidencial. Então, primeiro, para desviar a atenção da vulnerabilidade interna do governo. Segundo, para fazer algo que não é novidade na linha do tempo da política externa americana, que é tentar usar o medo como fator de coesão nacional, ao misturar o anúncio dos ataques, como Trump fez, com a segurança nacional. Né? Quem acompanha minimamente os Estados Unidos sabe que há uma tradição de usar a política externa como ferramenta de mobilização nacional ou de fortalecimento de discursos nacionalistas, especialmente em períodos de instabilidade interna, como é o momento agora. Então, só que assim, se um dos objetivos de Trump é recuperar capital político interno, assim, a gente tem então um primeiro problema aqui, né? Essa guerra, ela não faz sentido, essa guerra contra o Irã, pelo menos, ela não faz sentido para a maioria dos americanos, né? Menos de 30%, entre 25% e 30% aprovam essa guerra, no sentido de enfim, é isso. E faz menos sentido ainda quando se lembram, né, os eleitores se lembram das promessas que Trump fez de ser um presidente que não ia criar novas guerras. Né? E só para completar, a gente já teve a morte, não sei se o número aumentou, mas até o último momento que eu tinha dado uma olhada nas matérias, a gente tem a morte de 4 americanos, né, no conflito. Então, a gente tem um governo pressionado
E esse governo, quando pressionado, é um governo em que as disputas internas, ou seja, entre seus diferentes núcleos ideológicos, elas ficam mais intensas. Quando isso acontece, os pontos de divergência entre esses grupos, e são muitos, né, dentro do trumpismo, e assim, com adesões muitas vezes, né, superficiais, porque um ponto, um tópico, né, de adesão ali ao trumpismo, essas divergências elas vão se sobressair e vão superar as convergências. Então, é isso que a gente vê nesse momento. O núcleo mais falcão do governo, junto com a forte influência do lobby israelense, do governo israelense, tem impulsionado uma agenda de confrontação direta com o Irã, marcando uma mudança que ela não é pequena, né, quando a gente olha para a política de contenção adotada pelos governos anteriores. Eu estou vendo, já falei, eu vou passar para o Tadeu, e aí no retorno eu posso comentar sobre, enfim, quem são as figuras que estão levando os Estados Unidos à guerra. Perfeito. Só duas questões aqui, Tati, da sua fala. São 6 mortos já, soldados americanos. Enfim, foi um número. A calculadora da morte foi aumentando e vai aumentar daqui para frente cada vez mais, mas foi aumentando ao longo do dia, essa chamada calculadora da morte. E só confirmando um dado que você disse, que me parece muito grave, né? São menos de 30% que são a favor da guerra da população americana, não é isso? Portanto, nós temos 70% da população que é contra a guerra, num ano eleitoral, como você bem disse. Então, cravando esses 2 dados que me parecem muito pertinentes, sobretudo, enfim, ambos os dados, né, sobretudo do tempo. Desculpa, é claro que a distinção, esse percentual ele é mais alto a depender do grupo político, mas assim, o percentual claro. ele diz respeito ao universo total de entrevistados, né, de perfil de eleitor.